Eu acho engraçado é a vida do pobre. O pobre não é um pobre de dinheiro, gente. Pobre de mentalidade. É o pobre mental. Não adianta falar para ele que ele não entende. O pobre mental, você fala de dinheiro, ele não entende. Você fala de mulher, ele não entende. Você fala de homem, ele não entende. Você fala de trabalho, ele não entende. Você sabe, se você falar de... Entendeu, gente? Da roça, ele não entende. Se fala da cidade, ele não entende. Se fala dos céus, ele não entende. Se você falar dos mares, ele não entende. O pobre mental, ele só sabe que ele está com fome, encheu a barriga, ele vai dormir. Tá com sede, ele bebe água. Comer, beber e dormir. Não sabe de onde veio, nem para onde vai, quando morreu, o que é morte, o que é nascimento. Não sabe nada. Vive praticamente no escuro. Esse tipo de gente, ele só sabe falar que o governo é bandido, é ladrão, o político, todo político é ladrão, não presta, são mentirosos, o rico só sabe roubar do pobre. E... Entendeu, gente? Se você põe dinheiro na mão dele, ele não sabe trabalhar com dinheiro. Ah, vou jogar na loteria e quero ficar rico. Joga e ganha uma bolada, daí a pouco ele tá pobre. É? Uhum. Só falar que o rico não presta, que o rico é ladrão. Vai trabalhar na empresa de alguém que fica com dó e dá um emprego para ele. Chega lá, em vez dele cuidar do trabalho dele, ganhar o... Entendeu? Ele começa além de não trabalhar, ainda atrapalha aqueles que trabalham, dizendo que o rico está ficando, o patrão está ficando rico nas costas dele, nas costas deles. Sendo que quando ele entrou lá, o patrão já tinha máquina, já tinha carro, já tinha um salão, já tinha indústria, já tinha uma equipe trabalhando lá de 100, 200 pessoas trabalhando com ele. E o cara entra lá hoje dizendo que o patrão está roubando dele. Está ficando rico nas nossas costas. É. Dá para entender o pobre? Então, gente, o governo que governa certas pessoas, ele trabalha da maneira dele. Não tem jeito nem de ajudar pessoas que faz parte, entendeu? Em alguns países, ou praticamente seja quase todos os países do mundo, tem esse tipo de pessoas. E o governo trabalha do jeito dele. Quer ver? Para quem é pobre, não tem jeito. O pobre mental não tem jeito. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu morava com uma família. Aliás, eu morava onde desse um lugarzinho para mim dormir. Eu não tinha casa, não tinha patrão, não tinha dinheiro, não tinha estudo, não tinha conhecimento de nada. Para dizer bem a verdade, eu era um desses pobres que eu estou falando hoje, mas até hoje eu acho que ainda sou, né? Mas o que acontece com 14 anos, eu tinha uma família que de quando em quando eu ia morar com eles. E numa certa ocasião, eu fui morar com eles. Quando eu chegava lá, eles montavam um comérciozinho para mim trabalhar. E eu ficava ali até quando dava certo. Quando dava certo, eu ia embora. De quando em quando eu voltava lá, era só eu chegar e eles punham um comércio. E punha eu para tomar conta. Eles tinham lucro com aquilo ali, porque parece que eu era uma boa pessoa diante deles, porque toda vez que eu chegava ali, eles faziam isso comigo. E uma certa ocasião, eu estava morando com eles, e quando a mulher me dava um caderno para mim ir no armazém fazer compra. Então eu chegava lá, ele ia anotando aquilo
eu fazia uma lista do que ela pedia e entregava lá. O cara ia pesando aquilo e marcando. Aí depois ele escrevia embaixo o total que deu e trazia, eu entregava para ela. E ela olhava e dizia assim, nós estamos comendo é o dinheiro vivo, gente. Nós comemos é o dinheiro vivo. Essa ela queria dizer que as coisas estavam muito caras, né? Eu tinha 14 anos na época, gente. Hoje eu tenho 80 anos. Vê a diferença de quando eu tinha 14 anos para hoje que eu tenho 80 anos. E o pessoal fala que as coisas são caras do mesmo jeito. Entendeu? Só que as coisas é caras, gente, é para quem compra. Você quer que as coisas sejam baratas? Vira vendedor. Entendeu? É. É que nem o governo fala que você quer que as coisas barateiem, fique barato, eu não compro. Se ninguém comprar, aí eles baixam o preço. Mas enquanto você chega lá e fala que está caro e compra, eles vão continuar vendendo para você e subindo o preço. Não é assim que o nosso governo, ou seja, o governo atual fala, quer que as coisas barateiem, então não compra. Chega lá, está caro, não compra. Mas como não vai comprar se não é preciso do produto? Mas o que se segue, gente, quando eu tinha 14 anos, tudo era caro. Você ia comprar, tudo era caro. Ia trabalhar, o patrão pagava uma miséria. E quando você ia comprar, era tudo caro. E hoje? Eu lembro de uma vez que o povo chiava, que estava caro, que não podia, brigando com o governo, porque pererei que parará, e porque ninguém aguentava o governo, de tanto entendeu, gente? A economia estava lá em cima, o custo de vida lá em cima, e o povo ganhando uma miséria. A gasolina era R$ 6, era R$ 8 o litro. O governo deu um chute no preço da gasolina, que passou, rapaz, o goleiro não pegou, o preço passou direto. E foi lá em cima, por cima da tábua, subiu lá em cima. A gasolina de R$ 8 foi para 14. Quase 100% de aumento, imagina? Quem ganha dinheiro com isso é o jornalista. No outro dia o jornal batia. O repórter, a televisão. Mas o movimento continuou o mesmo. Os ônibus rodavam do mesmo jeito, os carros, automóveis, táxis, rodavam do mesmo. O povo pegava o ônibus do mesmo jeito, ia trabalhar e voltava. Entendeu, gente? E daí? E a vida continuou. Parece que não teve diferença nenhuma. A gasolina que já estava caro, por reclamando que a gasolina estava cara. De repente, ela deu um chute. Quando alguém pensava que o preço da gasolina ia cair, foi quase 100% de aumento. Imagina de 8 para 16. Dá quanto por cento? Mas o que acontece, gente? Aliás, 8 para 14, né? 8 para 14, dá quanto por cento? Faz a conta aí. Ainda dá uns 80% mais ou menos, né? Mas a vida continuou do mesmo jeito, as grandes cidades, do mesmo jeito. Ninguém viu ninguém passar fome, ninguém viu. Não. O que estava dormindo na rua continuou, o que não tinha casa para morar continuou, o que não tinha escola continuou, o que estava empregado continuou. E tudo bem. Isso foi na época do último militar que ocupou a presidência da República, João Figueiredo. O ministro da Economia naquele tempo era Delfim Neto. É. De repente o emprego acabou, gente. A gasolina subiu e tudo começou normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas lá na frente acabou o emprego. Nada movimentava. A Volkswagen, a Chevrolet, a Fiat, a Ford, mandando o pessoal embora, fazendo um acordo para o pessoal ir embora, dando férias fora de tempo, afastando o pessoal do serviço, os pátios cheios de carro, não vendia. A Volks com o pátio cheio de carro, a Chevrolet, a Ford, a Fiat e as fábricas de carro, tudo, os pátios cheios, não tinha mais trabalho. A construção civil, que é a locomotiva, que arrasta, a máquina que arrasta toda entendeu? Já a movimentação,
do comércio atrás dela, parou, ninguém arrumava trabalho, não tinha trabalho. Estava dispensando carpinteiro, pedreiro, mestre, encarregado, mandando tudo embora. Ou dando férias fora de tempo, né, gente? Saindo de licença para voltar quando a coisa melhorar. Mas como é que melhorar como? Sabe o que o governo fez? O mesmo João Figueiredo. Ele deu 40% de aumento no salário mínimo. Quem ganhava, se o salário mínimo era R$1.000, foi para 1.400. Ele deu 40%, quase 50% de aumento no salário mínimo. Dali a 15 dias, não tinha um carro no pátio. As empresas vendeu, as fábricas vendeu tudo. Onde eles arrumaram dinheiro para comprar, eu não sei. Mas dali a 15 dias, depois que o governo anunciou o aumento do salário mínimo, 40% de aumento do salário mínimo, dali a 15 dias, não tinha um carro no pátio das fabricantes de veículo. A Volkswagen esvaziou o pátio, a Ford, a Chevrolet, a Fiat e as demais, entendeu? A construção civil passou a pedindo gente para trabalhar e me arrastando todo mundo, porque a construção civil é uma máquina. Parou a construção civil, gente, para tudo. Bom, naquele tempo era, agora eu não sei qual é essa tecnologia maluca do pré-moldado que apareceu agora, está desempregando muita gente. Mas naquele tempo ainda não tinha, esse pré-moldado estava começando. Se olhar para os anos, entendeu, gente? Os anos 78, 79, entendeu? Mas eu estou explicando como a coisa funciona. Entendeu? O pobre só sabe falar que o governo não presta, que o político é ladrão e que não entra na política porque não sabe roubar, enquanto o homem direito não entra na política porque não sabe mentir, não sabe roubar, o mentiroso entra, lá ele mente para todo mundo e passa como verdadeiro, o ladrão entra, lá ele rouba todo mundo e passa como uma boa pessoa, porque se o honesto não quer o cargo, então o desonesto pega. Por que na política só tem gente desonesta? Porque os homens honestos não querem, não. Eu não sou mentiroso porque eu vou ser político. Eu não sou roubar porque eu vou ser político. Eu não sei ser falso para ninguém. Eu não sei enganar ninguém. Então, enquanto isso, os enganadores lá estão cheios de gente lá que dizem. Eu não sei se eles roubam de ninguém porque eu não estou lá. Entendeu, gente? Eu não conheço o mundo dele, que o meu mundo é outro. O mundo do eleitor é um, o mundo do político, candidato, é outro. O mundo do rico é um, o mundo do pobre são campos separados, gente, campos separados. O pobre não conhece o mundo do rico. Como? O pobre está aqui embaixo, o rico está lá em cima. É a mesma coisa dizer o pecador, o desobediente e a obediência que está lá em cima. Deus está no mundo da obediência, lá em cima. E nós estamos aqui, no mundo da desobediência aqui embaixo. Lá em cima só tem anjo obediente. E aqui só tem, gente, alguém que está um pouquinho abaixo dos anjos na desobediência. Por que um pouquinho? Porque aqui nós não temos asa para voar. Lá em cima eles têm asa, que pode voar de lá para cá e daqui para lá. Só que é um mundo diferente, né, gente? Eles vêm aqui, mas não pode ficar, porque aqui não é o mundo deles. Tanto é que quando alguma vida lá de cima desce e toma um corpo, que a vida o espírito só funciona, o espírito é a vida fora do corpo, né? Só funciona no corpo. Quando desce aqui embaixo uma vida e toma um corpo para trabalhar, movimentar aqui, tem o tempo limitado. Já tem que devolver o corpo ao dono e voltar para trás, porque a vida do espírito é uma. A vida da alma é a vida no corpo. E espírito é a vida fora do corpo. Então tem alma que deixa o corpo lá em cima e desce, toma um corpo aqui embaixo e começa, mas esse corpo tem que ser limitado. Porque a vida celestial é de uma maneira, a vida terrena é de outra maneira. As duas vidas não combinam, são separadas umas da outra. Vamos parar por aqui, que isso aqui tem um fundamento muito grande, gente. Se alguma coisa que eu falei aqui tem serventia para você,
deixa um joinha no meu canal e aguardo o próximo vídeo que vem aí. Deus que abençoe a todos. Amém.